Fala, minha comunidade, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimas e ótimos. Vamos para mais uma aula sobre atualizações, sobre estratégias de venda e também previsões para o mês de agosto. Então, se você tem um salão de beleza ou trabalha com trança, mega hair, estética ou qualquer outro tipo de serviço, provavelmente você sentiu que julho talvez não tenha sido bom. Essa é uma realidade, a gente já vinha com essa previsão do mês de julho, então muitos salões infelizmente sentiram um pouco mais julho. Quando eu falo de sentir um pouco mais, gente, quando eu falo sobre crise, quando eu falo sobre o lado econômico do nosso país, eu não estou falando que vai ter uma queda brusca de faturamento. Talvez o seu faturamento tenha ficado na mesma linha, mas quando eu falo que a gente vai sentir, é não necessariamente bater meta, é não necessariamente a gente conseguir resultados maiores. Então, se você manteve uma linha de faturamento, isso já é bom, tá? Se você teve uma queda de mais de 20, 30% de faturamento, isso é um ponto de interrogação que você precisa mudar, ou sua comunicação lá no Instagram, ou o seu atendimento dentro do WhatsApp, combinado? Antes da gente começar a falar do salão de vocês, de estratégia, de venda, de comunicação, a gente vai entender o cenário econômico. Por que eu bato tanto nessa tecla de cenário econômico junto com vocês? Porque isso é um fator dentro da análise SWOT que a gente não controla, que são as ameaças, tá? Então, o que acontece? A economia no Brasil está desacelerada, está mais fraca, está mais lenta devido à alta de juros, taxa Selic alta e inflação. Inflação, lembrando vocês, é quando o nosso dinheiro vale menos. Então, você vai com R$100 no mercado, você compra menos. Isso é inflação, beleza? Isso não quer dizer que o nosso cliente, o nosso possível cliente não está comprando ou gastando dinheiro com beleza. Isso significa que ele só está pesquisando mais, comparando mais, parcelando menos por conta da falta de limite no seu cartão de crédito. Ele adia mais os procedimentos, então ele escolhe quando vai fazer um procedimento e ele está priorizando, o nosso cliente ele está priorizando as necessidades básicas, comer, cuidar da saúde, outros tipos de serviço, tá? E sabe o que acontece? Muitos de vocês entram em pânico e fazem a pior escolha possível, que é promoções. Quando você faz promoção sem uma lógica, sem um objetivo além, obviamente, de vender, você enfraquece a sua marca. E quando você faz muita promoção seguidamente, você ensina o seu cliente, o seu prospecto a ficar esperando promoções. E isso coloca a sua percepção, a percepção que o cliente tem de você, do seu salão, da sua marca lá no chão. Uma coisa a gente não pode negar, que é o segundo tópico. O mercado da beleza mudou, tá? Mudou bastante nos últimos meses, mas existe uma notícia boa. O nosso possível cliente, ele continua consumindo, mas ele está se perguntando a cada vez mais o porquê ele tem que escolher você. Você saberia me responder o porquê que seu cliente tem que escolher você? Se a resposta for porque eu faço mais barato, porque o meu preço é melhor, você entrou numa guerra de preço, tá? E quem entra nessa guerra de preço, todo mundo que entra nessa guerra de preço perde. Todo mundo perde. Então, os maiores erros que eu vi em julho, primeiro, promoção toda semana. Escolhe uma técnica, escolhe um procedimento para deixar de forma promocional. Não coloque todos os seus serviços dentro de uma promoção, beleza? Segundo, esperar o cliente aparecer. Existe a necessidade, a cada vez mais, da gente fazer venda ativa. A gente se acostumou em fazer venda receptiva. Então, quando o cliente manda mensagem, a gente faz um orçamento e espera ele chegar
para aí sim a gente oferecer alguma coisa. Terceiro ponto, parar de produzir conteúdo, porque o alcance caiu. O Instagram mudou, o alcance caiu mesmo. O Instagram entendeu o que estava indo por um caminho que não era legal. Então não é porque o seu vídeo não viraliza, não bate mais 5, 10, 15 mil visualizações, que ele não tem que ser produzido. O Instagram, ele está mais seletivo na entrega. Então, quanto mais você produz, mais ele entrega o seu conteúdo para pessoas certas e não para pessoas desqualificadas, pessoas que não vão consumir necessariamente o seu serviço. Então, quanto mais você posta, quanto mais você gera conteúdo, mais ele entende o perfil de conteúdo e para quem que ele vai entregar esse conteúdo. Um quarto erro que eu vi em julho, que aconteceu demais, é não fazer pós-venda. Tem que fazer pós-venda. A cada dia existe mais a necessidade de fazer o pós-venda. Faz um pós-venda após 7 dias, após 15 dias, após 30 dias, após 45 dias. Crie esse relacionamento com o seu cliente, porque se você vender mais para o mesmo cliente, você tem um equilíbrio. Existe um desgaste muito grande de ficar correndo atrás de mais clientes toda vez vem uma venda nova. Se você altera principalmente o seu pensamento e vende mais para o mesmo cliente, fica muito mais fácil de você bater suas metas financeiras, de faturamento mesmo, tá? E por último, muita gente deixou de controlar o financeiro. Eu sei que a gente migrou agora do Salão 99 para o Beautycore e tudo mais, tem essa implantação, mas existem outras formas da gente acompanhar. Tudo isso que a gente está sofrendo dessa mudança de maio para cá, de descontrole financeiro, digamos assim, eu também tô. Os meus salões também estão, porque a gente está junto nessa migração. Mas como que eu estou controlando o meu financeiro? Estou controlando através do extrato, reduzindo os meus gastos, controlando as compras, controlando mais a compra de material, a compra de produto para revenda. São formas que a gente tem de controlar o nosso financeiro para além de um sistema gerencial. Então é o que eu recomendo, tá? Porque se a gente ficar olhando só para o faturamento, a gente perde o radar do lucro, beleza? Agora vamos falar sobre as previsões do mundo da área da beleza para agosto. Agosto normalmente, todos os anos, eu estou há 6 anos na área da beleza, costuma ser um mês de retomada. Então as férias escolares acabam, as pessoas voltam à rotina e quem estiver preparado vai aproveitar esse movimento, tá? Então, na minha opinião, quem fizer essas 5 ações vai sair na frente. Então, vocês que estão aqui com a gente na nossa comunidade já vão sair à frente. Primeira ação, reativa cliente. Estratégia de venda, reativa cliente. Manda mensagem para todos os clientes que fazem mais de 90 dias que não vêm no seu salão. Reativa. Oi, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Faz tempo que você não vem no salão? Quando que você pode vir? Ou se não, dá um procedimento grátis. Oi, fulano, tudo bom? Como é que você tá? Faz tempo que você não vem no salão? Vou deixar aqui uma avaliação gratuita para você pro mês de agosto. Porque, gente, cliente senta na sua cadeira para fazer uma avaliação, para fazer em qualquer tipo de procedimento ou um desconto, você vende mais coisa. É muito mais fácil vender no tete-a-tete, tá? Então, reativa os clientes e entregue um benefício se ele voltar. Segunda ação, crie pacotes, gente. Tem meses que eu tô falando, crie pacotes. Trança, retirada, manutenção, trança, tratamento. Crie pacotes de serviços para reter esse cliente, para você ter uma carteira de clientes e não uma carreira de cliente, beleza? Terceiro ponto, se você não for no seu Instagram e falar, trocar uma ideia, mostrar seu dia a dia, mostrar como você faz, mostrar o porquê que você faz dessa forma, dar opinião sobre assuntos polêmicos. Pô, o Arlindinho acabou de dar mancada, de trair a Erika Janus. Vamos falar, gente, sobre isso. É assunto do momento, você se posiciona, você gera audiência, entendeu? Um dos conteúdos que mais estão em alta dentro do Instagram chama-se pauta quente. Olha o duplo sentido aí. Que é os assuntos do momento. Fale, esteja antenado. Coloca uma IA para te avisar sobre os assuntos do momento no Twitter, no TikTok,
no Instagram, utiliza da rede social, da IA para trazer essas informações. Siga a página de fofoca, porque esse tipo de assunto, esse tipo de posicionamento atrai olhares. E quem é visto é lembrado, tá? Então, gere autoridade. Quarto, investe em experiência. Investe em experiência. O mercado da beleza afro, ele tá mudando. Até numa maneira geral, tá? O mercado da beleza numa maneira geral, mas principalmente da beleza afro. Por ter muita transista, muito salão amador, muito salão descompromissado, muito salão irresponsável, para não falar das donas desses salões, a gente tem um público extremamente traumatizado com experiência. Então crie experiências, crie um dia do café da manhã. Então todo sábado vai ter um café da manhã e você inclui ali no seu preço. Manda um orçamento para sua cliente de um sábado que você vai ter um café da manhã para ela com pão de queijo, uma frutinha, uma mamão, um melão, sabe? Crie esse hábito de proporcionar uma experiência para o seu salão, tá? Para agosto é um mês para a gente organizar a caixa. Então, por último, organize o seu caixa, organize o seu financeiro para as vendas de novembro e dezembro, tá? Não adianta nada atender muitos clientes se você continua sem saber onde o dinheiro está indo, tá? Então, agosto é um mês ideal para revisar preço, para cortar desperdício, para definir meta de faturamento, para acompanhar lucro semanal, tá? Então, empresas quebram por falta de gestão e não por falta de cliente. Muito salão chega até a mim falando: Antônio, eu preciso vender mais, socorro. Aí quando eu vejo, o salão tá vendendo 15, 20, 25 mil, mas não tem gestão. Então o problema não é venda, saca? Então como a gente vai vender para esse cliente? Como a gente vai se organizar para vender? E você percebe, e se você perceber, nenhuma dessas estratégias que eu citei aqui, das previsões e o que a gente pode fazer para agosto, depende de sorte. Não, nenhuma depende de viralizar, nenhuma depende de tráfego pago, você tem que colocar dinheiro. Todas dependem de gestão. Todas dependem de gestão. E essa é a maior diferença. As empresas que apenas trabalham como transista, como cabeleireira, e quem realmente constrói uma empresa de verdade. Agosto pode ser um mês que a gente vai continuar reclamando que a economia está ruim, ou um mês de quem decide aproveitar um mercado que continua movimentando bilhões por mês. É isso, o mercado da beleza continua movimentando bilhões, apesar de todos esses apesares, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa atualização. Comentem aqui as suas dúvidas, as suas sugestões, o que vocês pensou de estratégia. Aqui é um grupo de troca, tá? Essa comunidade é pra gente trocar mesmo. E qualquer dúvida, me chamem. Tamo junto. AM, é nóis.